O homem de botas sujas pisou no piso de mármore da Imperium Imóveis. Diego ergueu os olhos da tela do computador e franziu a testa. Camisa xadrez desbotada, calça jeans surrada, chapéu de palha na mão. O corretor suspirou, já imaginando que perderia os próximos 20 minutos com alguém que claramente não tinha como pagar nem a taxa de condomínio. «Boa tarde», disse o homem com voz calma. Diego se levantou da cadeira com má vontade. «Se conseguir financiar alguma coisa aqui, eu te dou minha comissão», murmurou baixinho enquanto ajeitava o paletó. O que Diego não sabia é que aquele homem de aparência simples estava prestes a mudar completamente o rumo daquele dia e do próprio emprego dele. Sebastião entrou na imobiliária com passos lentos, observando tudo ao redor. As paredes brancas, os quadros de imóveis de luxo, o aroma de café importado no ar. Ele segurava uma pasta de couro gasto debaixo do braço. Seus olhos percorreram os corretores sentados em suas mesas impecáveis, todos vestidos com ternos bem cortados. Diego se aproximou, forçando um sorriso profissional que não chegava aos olhos. «Pois não, senhor. Em que posso ajudar?» «Vim ver uma casa», respondeu Sebastião com a tranquilidade de quem conhece o próprio valor. Diego olhou da cabeça aos pés do visitante. As botas tinham marcas de terra seca. A camisa estava limpa, mas claramente tinha anos de uso. O chapéu de palha nas mãos completava o quadro. «Entendo», disse Diego, cruzando os braços. «O senhor já tem algum imóvel em vista? Já conversou com o banco para pré-aprovação de crédito?» Sebastião balançou a cabeça negativamente. «Não, quero ver as opções primeiro». Diego sentiu uma onda de impaciência. Aquele tipo de cliente ele conhecia bem. Sonhadores que entravam em imobiliárias de alto padrão apenas para dar uma olhada, sem real capacidade de compra. «Certo», disse Diego, pegando um catálogo sobre a mesa. «Temos algumas opções mais acessíveis. Apartamentos de 2 quartos em bairros afastados, com bons planos de financiamento. O senhor trabalha com quê?» «Sou fazendeiro», respondeu Sebastião, sem desviar o olhar. Diego assentiu, como se aquilo confirmasse todas as suas suspeitas. «Fazendeiro? Entendo. Então o senhor deve estar buscando algo mais dentro da realidade, né? Temos imóveis a partir de 300 mil, com entrada facilitada em até 60 meses. Sebastião interrompeu com voz serena, mas firme. «Quero ver a casa mais cara que vocês têm». O silêncio que se seguiu durou apenas 3 segundos, mas pareceu uma eternidade. Diego piscou, confuso. «A casa mais cara?» repetiu Diego, achando que tinha ouvido errado. «Isso mesmo». Diego soltou uma risada curta, nervosa. «Senhor, com todo respeito, nosso imóvel mais caro está na casa dos 4,5 milhões. É uma mansão no residencial Montserrat, condomínio de altíssimo padrão. Não sei se o senhor entende que esse tipo de propriedade exige comprovação de renda muito específica, análise de crédito rigorosa». Sebastião manteve a expressão tranquila. «Eu entendo. Ainda assim, quero ver». Diego suspirou fundo, percebendo que teria que levar aquilo adiante, nem que fosse apenas para provar seu ponto. «Tudo bem», disse Diego, pegando as chaves da gaveta. «Vou mostrar, mas preciso que o senhor entenda uma coisa. Esse imóvel não é para qualquer pessoa. A documentação é extensa, a análise é severa e, francamente...» Ele fez uma pausa, medindo as palavras. «Esse tipo de investimento exige um perfil financeiro muito específico». Sebastião apenas assentiu. «Quando podemos ir?» Diego olhou para o relógio. Eram 3 da tarde, de uma quinta-feira lenta. Nenhuma visita agendada, nenhum cliente sério à vista. Pelo menos aquela volta no condomínio quebraria a monotonia do dia. «Agora mesmo, se quiser», respondeu Diego, já pegando o tablet com as informações do imóvel. «Mas antes, preciso fazer algumas perguntas padrão. Qual sua renda mensal aproximada?» Sebastião hesitou por um breve momento. «Prefiro não detalhar isso agora». Diego revirou os olhos discretamente. «Entendo.
E pretende financiar em quantos anos? Não pretendo financiar. A resposta veio tão naturalmente que Diego quase não processou. Quando processou, soltou outra risada, dessa vez mais alta. Não pretende financiar, repetiu, com ironia mal disfarçada. Então o senhor vai pagar à vista uma mansão de 4,5 milhões? Sebastião sustentou o olhar do corretor. Dependendo da casa, sim. Diego sentiu uma mistura de irritação e diversão. Aquele homem estava claramente fora da realidade. Mas talvez a visita ao condomínio de luxo servisse como uma lição de humildade. Talvez, ao ver o padrão de acabamento, a localização, os vizinhos, ele finalmente entendesse que estava completamente fora do seu alcance. Certo, senhor. Diego pegou uma ficha de cadastro. Qual seu nome completo? Sebastião Ferreira da Silva. Diego anotou, depois pegou o paletó pendurado na cadeira. Vamos lá então, seu Sebastião. Vou mostrar a casa. Mas já adianto, é um imóvel que recebe visitas de empresários, médicos, investidores internacionais. O condomínio tem critérios muito rígidos de seleção de moradores. Não é só ter o dinheiro, é ter o perfil adequado. Sebastião apenas assentiu novamente, com aquela calma inabalável que começava a incomodar Diego. Eles caminharam até o estacionamento. Diego apontou para seu sedã preto, modelo do ano. Podemos ir no meu carro. Sebastião apontou para uma picape branca salpicada de barro, estacionada a alguns metros adiante. Prefiro ir no meu. O senhor pode me acompanhar ou ir na frente. Diego olhou para a picape com desdém mal disfarçado. Bancos de tecido, sem película nos vidros, para-choque com amassado na lateral. Vou na frente, disse rapidamente. O senhor me segue, é a 20 minutos daqui. Enquanto entrava no carro, Diego digitou uma mensagem rápida no celular para um colega. Levando um fazendeiro para ver a Montserrat. Mais um que vai desistir no portão. Diego sorriu, guardou o celular e ligou o carro. No retrovisor, viu a picape branca se posicionando atrás dele. Lá vamos nós, murmurou, acelerando em direção ao residencial Montserrat. O que Diego não sabia é que Sebastião Ferreira da Silva não era apenas um fazendeiro. Era dono de 3.000 hectares de terras produtivas, sócio em 2 cooperativas agrícolas, investidor em commodities e detentor de um patrimônio que poucos na cidade conheciam. E ele estava prestes a dar a maior lição de humildade que Diego receberia na vida. O residencial Montserrat se erguia imponente no topo de uma colina arborizada. Muros altos, portaria com vidros espelhados, câmeras de segurança por todos os lados. Diego parou na guarita, abaixou o vidro e acenou para o segurança de plantão. E aí, Marcelo, vim mostrar o lote 17. Marcelo, um homem de meia idade com um uniforme impecável, assentiu e acionou a cancela. Então, viu a picape branca logo atrás, suja de barro, completamente destoante dos carros importados que costumavam circular por ali. Esse aí é com você? Perguntou Marcelo apontando com o queixo. Diego revirou os olhos. Infelizmente, deixa passar. Marcelo franziu a testa, mas liberou a entrada. A picape seguiu devagar pela rua principal do condomínio. Sebastião observava tudo com atenção. As calçadas largas com paisagismo impecável, os postes de iluminação em estilo clássico, as casas enormes com jardins bem cuidados. Diego estacionou em frente ao número 17. Sebastião parou logo atrás. Ao descer da picape, carregando sua pasta de couro gasto, ele sentiu os olhares. Uma mulher que regava as plantas na casa ao lado parou o que estava fazendo. Um homem lavando um carro importado na garagem da frente observou com expressão desconfiada. Diego desceu do carro, ajeitando o paletó, percebendo os olhares dos vizinhos. Sentiu uma pontada de constrangimento, mas disfarçou. Então, seu Sebastião, começou, apontando para a mansão. Essa é a propriedade. 450 metros quadrados de área construída, terreno de 1.200 metros.
4 suítes, sendo uma master com closet e hidromassagem. Piscina com deck molhado, churrasqueira gourmet, aquecimento solar, automação completa. Sebastião subiu os degraus da entrada, examinando os detalhes da fachada. Passou a mão na parede, testando o acabamento. Que tipo de revestimento é esse? Diego piscou, surpreso com a pergunta técnica. É porcelanato importado, italiano. E a estrutura? Concreto armado ou alvenaria estrutural? Diego hesitou. Não esperava esse tipo de questionamento. Concreto armado, projeto de um arquiteto premiado, toda a fiação é embutida, sistema de som ambiente em todos os cômodos. Sebastião acenou, continuando a inspeção externa. Diego destravou a porta e entraram. O hall de entrada tinha pé direito duplo, uma escada em mármore travertino e um lustre de cristal que valia mais que um carro popular. A sala de estar tem 60 metros quadrados, disse Diego, apontando para o ambiente integrado. Piso em porcelanato acetinado, janelas com vidro triplo para isolamento acústico. Sebastião caminhou devagar, observando cada detalhe. Abriu armários, testou torneiras, verificou o caimento das portas. Diego o seguia, cada vez mais impaciente. "O senhor entende de construção?" perguntou Diego, com um tom que misturava surpresa e condescendência. "Entendo o suficiente", respondeu Sebastião. "Já construí algumas casas nas minhas propriedades." "Propriedades?" repetiu Diego, não conseguindo esconder o ceticismo. "O senhor tem outras casas, então?" "Algumas." A resposta vaga irritou Diego. Eles subiram para o segundo andar. As suítes eram amplas, com closets planejados e banheiros com acabamento de primeira linha. Sebastião passou um bom tempo inspecionando o sistema hidráulico, abrindo registros, verificando a pressão da água. "Tem problema de vazamento aqui?" perguntou Sebastião, apontando para uma discreta mancha no teto de um dos banheiros. Diego ficou em silêncio por alguns segundos. Ele mesmo nunca tinha reparado naquilo. "Deve ser infiltração antiga. Nada que não se resolva com um reparo simples." Sebastião fez uma anotação mental, mas não comentou. Desceram novamente. Na área externa, a piscina brilhava sob o sol da tarde. A churrasqueira era maior que a cozinha de muitas casas populares. "Essa área de lazer é um show à parte", disse Diego, recuperando o entusiasmo ensaiado. "Perfeita para receber. Os moradores daqui costumam fazer eventos, festas. É um padrão muito exclusivo." Nesse momento, um homem se aproximou pelo jardim lateral. Usava camisa polo de grife e bermuda de linho. Era o Dr. Ricardo, morador da casa ao lado. "Diego!" chamou o homem. "Mostrando a casa?" "Oi, Dr. Ricardo", respondeu Diego com uma súbita formalidade. "Isso, fazendo uma visita." Dr. Ricardo olhou para Sebastião da cabeça aos pés. Seu olhar demorou nas botas sujas, na camisa desbotada. Não disse nada, apenas acenou com a cabeça e seguiu o caminho. Mas a mensagem estava clara nos olhos dele. Diego sentiu o desconforto no ar e tentou retomar o discurso de vendas. "Então, o que achou?" Sebastião olhou ao redor mais uma vez. "É uma boa casa, bem localizada. Precisa de alguns ajustes, mas nada grave." Diego soltou uma risada seca. "Ajustes? Seu Sebastião, com todo respeito, essa é uma mansão de 4,5 milhões. Não é uma casa que precisa de ajustes. É um imóvel pronto, de altíssimo padrão. Toda casa precisa de ajustes", respondeu Sebastião calmamente. A infiltração no banheiro da segunda suíte, a pintura externa que já está descascando perto do portão, o sistema de drenagem da piscina que parece subdimensionado. Diego abriu a boca para rebater, mas não encontrou argumentos. Como aquele homem simples conseguia identificar problemas que nem ele, corretor, tinha notado? "De qualquer forma", disse Diego, retomando o controle da conversa, "o valor é firme. 4,5 milhões. Entrada de 20%, restante financiado em até 30 anos com análise criteriosa de crédito." Sebastião acenou.
Não vou precisar de financiamento. Diego suspirou fundo. Aquela fantasia estava durando tempo demais. Seu Sebastião, vou ser direto com o senhor. Eu respeito sua vontade de conhecer imóveis bonitos, mas preciso ser honesto. Esse tipo de propriedade não é para qualquer pessoa. Não estou julgando, mas o senhor realmente tem condição de comprar uma casa desse valor? Sebastião segurou a pasta com mais firmeza. Tenho. À vista? Insistiu Diego com ironia. À vista. Diego cruzou os braços, sentindo a paciência se esgotar. Olha, não quero que o senhor perca tempo, nem que eu perca o meu. Se o senhor realmente tem interesse, preciso de comprovação de renda, extratos bancários, declaração de imposto de renda. Posso providenciar. E por que quer comprar uma casa dessas? Perguntou Diego já sem filtros. É para o senhor morar? Sebastião olhou para a mansão mais uma vez antes de responder. É para minha filha. Ela casou há 3 meses. Prometi para minha esposa, antes dela falecer, que daria uma casa de presente para nossa filha quando ela se casasse. A resposta veio carregada de emoção contida. Diego sentiu um incômodo momentâneo, mas o ceticismo foi mais forte. Seu Sebastião, com todo respeito, dar uma mansão de 4,5 milhões de presente? O senhor está falando sério? Sebastião sustentou o olhar. Completamente sério. Diego balançou a cabeça incrédulo. Tá bom, então vamos voltar para a imobiliária. Se o senhor realmente quer seguir com isso, vamos precisar de toda a documentação. E olha, vou ser sincero. Se conseguir financiar, eu te dou minha comissão, porque eu sei que isso não vai acontecer. Sebastião não respondeu. Apenas caminhou em direção à picape, guardou a pasta no banco e ligou o motor. Diego entrou no próprio carro, já pegando o celular para avisar os colegas sobre o final previsível daquela história. Mas algo no olhar daquele homem simples, algo na firmeza das respostas dele, incomodava. Era como se Sebastião soubesse de algo que Diego desconhecia completamente. E, de fato, sabia. A volta para a Imperium Imóveis foi silenciosa. Diego dirigia pensando em como contaria aquela história no happy hour com os colegas. Mais um sonhador que entrou pela porta, encheu a paciência e saiu sem comprar nada. A picape branca seguia atrás, mantendo distância constante. Quando chegaram, a imobiliária estava quase vazia. Apenas 2 corretores trabalhavam em suas mesas. Diego estacionou e entrou, seguido por Sebastião, que carregava a pasta de couro. Diego puxou uma cadeira para Sebastião e sentou-se atrás da mesa, ligando o computador. Certo, vamos aos trâmites então. Preciso de alguns documentos básicos. RG, CPF, comprovante de residência, declaração de imposto de renda, extratos bancários. Sebastião interrompeu. Não vai precisar de tudo isso. Diego parou de digitar e olhou para ele. Como assim não vai precisar? Senhor, estamos falando de um financiamento de mais de 3 milhões de reais. Eu não vou financiar. Diego recostou na cadeira, cruzando os braços. Seu Sebastião, o senhor continua insistindo nisso. A casa custa 4,5 milhões, à vista. O senhor está me dizendo que tem esse dinheiro? Tenho, e posso transferir ainda hoje, respondeu Sebastião, sem hesitação. Diego sentiu a irritação subir. Já tinha perdido a tarde inteira com aquilo. Olha, eu não sei se o senhor está brincando, mas eu trabalho com seriedade. Não posso ficar perdendo tempo. Proposta, interrompeu Sebastião, colocando a pasta sobre a mesa. Você disse que se eu conseguisse comprar, você me daria sua comissão. Mantenho você na palavra? Diego piscou, confuso. Eu disse isso? Disse, na saída da imobiliária antes de irmos ao condomínio. Diego sentiu o rosto esquentar. Ele realmente tinha dito aquilo, mas como uma piada. Eu estava brincando, óbvio. Mas eu não estou, respondeu Sebastião. Faço questão de fechar negócio hoje. Agora, à vista. Diego suspirou fundo, decidindo encerrar aquela situação de uma vez. Está bem?
Vamos fazer o seguinte. Se o senhor me mostrar agora que tem condição real de comprar essa casa à vista, eu não só vendo como abro mão da minha comissão, topo o desafio. Sebastião acenou. Aceito. Diego abriu o sistema da imobiliária e girou a tela para Sebastião ver. Residencial Montserrat, lote 17. Valor: R$ 4.580.000. Para fechar negócio hoje, preciso de sinal de 10%. R$ 458.000. Consegue fazer isso? Sebastião abriu a pasta de couro. Diego esperava ver algum documento rabiscado. O que não esperava era ver Sebastião tirar um tablet empresarial de dentro da pasta. Posso usar o Wi-Fi da imobiliária? Perguntou Sebastião com naturalidade. Diego franziu a testa, agora sem graça para responder. Pode. A senha está ali na parede. Sebastião conectou o tablet, abriu o aplicativo do banco e digitou a senha. A tela mostrava uma conta empresarial. Diego não conseguiu ver os números, mas notou que Sebastião navegava pelo sistema com familiaridade. Qual o CNPJ da imobiliária? Diego sentiu um frio na espinha. Aquilo estava ficando real demais. Espera, o senhor realmente vai transferir? Vou. Qual o CNPJ? Diego, sem saber o que fazer, ditou o número do CNPJ. Sebastião digitou os dados. Depois, no campo de valor, começou a digitar 4580000, R$ 458.000. Diego sentiu a boca secar. Seu Sebastião, espera, o senhor não precisa fazer isso agora. Prefiro resolver hoje, disse Sebastião, revisando os dados. Qual o e-mail para enviar o comprovante? Diego estava paralisado. Balbuciou o endereço. Sebastião confirmou a transferência. A tela exibiu. Operação realizada com sucesso. Sebastião girou o tablet para Diego ver. Lá estava o comprovante. Transferência de R$ 458.000 para a Imperium Imóveis. Referente a sinal de compra do lote 17. Diego arregalou os olhos. Isso é real? Perguntou Diego com a voz trêmula. Verifique na sua conta. Diego, com as mãos tremendo, acessou o sistema bancário da imobiliária. Atualizou a página 1, 2, 3 vezes. E então apareceu. Entrada de R$ 458.000. Conta de origem Sebastião Ferreira da Silva. Agronegócios Liteda. O silêncio era ensurdecedor. Diego olhou para a tela, depois para Sebastião, depois de volta para a tela. Aquele homem de roupa simples tinha acabado de transferir quase R$ 500 mil como quem paga uma conta de luz. Senhor Sebastião, começou Diego, agora com um tom completamente diferente. Eu não sabia que... Sebastião o interrompeu com um gesto suave da mão. Vamos finalizar a compra. Minha filha está ansiosa para conhecer a casa nova. Antes que Diego pudesse responder, a porta da sala de reuniões se abriu. Paulo, o gerente da Imperium Imóveis, apareceu com expressão séria. Ele tinha acompanhado tudo através das câmeras internas. Diego, disse Paulo com voz firme, pode voltar para sua mesa, eu assumo daqui. Diego parou no meio da sala, confuso. Mas, gerente, eu que trouxe o cliente. Paulo olhou para ele com frieza. E tratou esse cliente com desrespeito do início ao fim. Volte para sua mesa, agora. Diego sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele obedeceu, caminhando devagar, sentindo o peso da derrota. Paulo se aproximou de Sebastião, estendendo a mão. Senhor Sebastião, sou Paulo Henrique, gerente desta unidade. Peço desculpas pelo tratamento inadequado. Sebastião apertou a mão dele. Sem problemas. Paulo sentou-se ao lado dele. Vou pessoalmente cuidar de toda a documentação. Podemos assinar o contrato amanhã, se preferir. Sebastião assentiu. Agradeço. Minha esposa ficaria feliz em saber que consegui cumprir a promessa. Enquanto Paulo preparava os documentos, Diego permanecia em sua mesa, encarando a tela sem ver nada. Ele tinha acabado de perder a maior venda da carreira por subestimar alguém baseado apenas na aparência.
Paulo serviu café para Sebastião enquanto organizava a papelada sobre a mesa. A imobiliária tinha esvaziado. Diego permanecia em sua mesa, fingindo trabalhar, mas claramente abalado. "Senhor Sebastião", começou Paulo, ajeitando os óculos. "Se não for indiscrição, posso perguntar por que escolheu justamente essa casa? Temos outros imóveis no portfólio, alguns até maiores e mais bem localizados." Sebastião tomou um gole do café, saboreando o momento de tranquilidade após a tensão da tarde. "É uma localização boa para minha filha, perto do trabalho dela em um bairro seguro. E o tamanho é ideal para um casal jovem começando a vida." Paulo assentiu, fazendo anotações. "Entendo. E a sua filha trabalha com o quê?" "É professora. Ensina literatura em uma escola estadual." Paulo parou de escrever e olhou para Sebastião com interesse genuíno. "Professora. Que bonito. Deve ser uma moça especial." Sebastião sorriu e pela primeira vez naquela tarde, seu rosto se iluminou com emoção verdadeira. "É, muito especial. Sempre foi estudiosa, dedicada. Minha esposa, que Deus a tenha, dizia que a Helena puxou a inteligência dela. Eu só entendo de terra, de plantação, de negócio. Mas a Helena, ela tem sensibilidade, sabe conversar, sabe ensinar." Paulo percebeu a mudança no tom de voz de Sebastião. Havia orgulho ali, mas também uma tristeza profunda. "O senhor mencionou sua esposa. Ela faleceu há quanto tempo?" Sebastião respirou fundo antes de responder. "Vai fazer 2 anos em dezembro. Câncer. Foi rápido demais. Sinto muito." "Obrigado. Foi difícil. A gente estava junto há 35 anos. Construímos tudo juntos. A fazenda, os negócios, a vida. Quando a Helena nasceu, a Marta jurou que nossa filha teria tudo o que a gente não teve. Educação, oportunidades, uma vida melhor." Paulo escutava em silêncio, percebendo que Sebastião precisava contar aquela história. "A Marta cresceu na roça, assim como eu", continuou Sebastião, olhando para a xícara de café. "Família pobre, muitos irmãos, trabalho pesado desde criança. Ela sonhava em estudar, mas nunca teve chance. Aos 17 anos, a gente se conheceu numa festa de São João. Casei com ela 1 ano depois. Compramos um pedaço de terra pequeno, começamos a plantar. Eram tempos difíceis." "Imagino, mas a Marta era teimosa. Disse que a filha dela ia ser doutora, ou professora, ou qualquer coisa que exigisse estudo. Economizamos cada centavo para pagar escola particular para a Helena. A Marta costurava à noite para ganhar um extra. Eu trabalhava de sol a sol na lavoura." Sebastião fez uma pausa emocionado. "E valeu a pena. A Helena se formou, passou no concurso, virou professora. A Marta chorou de orgulho no dia da formatura. Disse que tinha cumprido o sonho dela." Paulo sentiu um aperto no peito. Aquela história era real, humana, tocante. "Mas a Marta tinha outro sonho", continuou Sebastião. "Ela queria que, quando a Helena casasse, a gente desse uma casa de presente. Uma casa bonita, em um bairro bom, onde nossa filha pudesse criar os filhos dela com segurança. Ela dizia: 'Sebastião, a gente começou sem nada. A Helena não precisa passar por isso. E o senhor está cumprindo essa promessa.' Estou. 2 meses antes de morrer, a Marta me fez jurar. Segurou minha mão na cama do hospital e disse: 'Promete que vai dar uma casa bonita para a Helena quando ela casar. Promete.' Eu prometi. E a Helena casou há 3 meses. Paulo precisou limpar a garganta, emocionado. Seu Sebastião, isso é lindo. Sua esposa ficaria muito orgulhosa. Eu espero que sim. Por isso vim hoje. Por isso escolhi essa casa. Quero entregar as chaves para a Helena no aniversário dela semana que vem. Vai ser uma surpresa. Paulo sorriu, genuinamente tocado. Vamos fazer tudo para que isso aconteça. Vou priorizar a documentação. Até o aniversário dela, a casa estará pronta. Sebastião estendeu a mão. Agradeço de coração. Enquanto eles conversavam, Diego continuava em sua mesa, ouvindo cada palavra.
Ele tinha tentado não prestar atenção, mas era impossível ignorar. A história de Sebastião ecoava em sua mente, martelando sua consciência. Ele tinha julgado aquele homem pelas roupas, pelo jeito simples, pela picape velha, e tinha perdido completamente o ponto. Sebastião não era um sonhador perdido. Era um pai cumprindo uma promessa para a esposa falecida. Era um homem que construiu um império do zero, mas nunca esqueceu de onde veio. Era alguém que valorizava família, esforço, dignidade. E Diego tinha zombado dele. Paulo terminou de organizar os documentos e se levantou. Senhor Sebastião, vou deixar tudo preparado para amanhã. Pode vir às 10 da manhã. Vou ter o contrato pronto já com a vistoria agendada e os trâmites do cartório encaminhados. Estarei aqui. Sebastião se levantou, pegou a pasta de couro e caminhou em direção à saída. Quando passou pela mesa de Diego, parou. Diego ergueu os olhos, tenso. Por alguns segundos, nenhum dos dois disse nada. Sebastião apenas observou Diego como se estivesse decidindo algo. Então, sem uma palavra, acenou levemente com a cabeça e seguiu para a porta. Diego abaixou a cabeça, incapaz de sustentar o olhar. Aquele silêncio dizia mais que 1000 palavras. Não havia rancor, mas havia decepção. E isso era pior. O som da picape ligando encheu o silêncio da sala. Paulo se aproximou de Diego com expressão séria. Você teve sorte, Diego. Sorte de que o senhor Sebastião seja um homem generoso. Mas não espere que eu seja. Amanhã, quando vier assinar o contrato, você não participará. A venda fica comigo. Diego engoliu seco. Eu entendo, gerente. E tem mais, vou transferir você para a unidade do centro. Lá os imóveis são menores, os clientes menos exigentes. Talvez você aprenda na prática a não julgar as pessoas. Diego apenas assentiu. Não havia o que argumentar. Ele tinha falhado, não apenas como vendedor, mas como ser humano. E agora estava pagando o preço. Enquanto a picape de Sebastião desaparecia na rua, Diego olhou pela janela refletindo. Quantas outras pessoas ele tinha tratado com desdém? Quantas oportunidades tinha perdido por confiar demais nas aparências? A resposta doía, mas a lição, enfim, tinha sido aprendida. Na manhã seguinte, Sebastião chegou à imobiliária pontualmente às 10 horas. Desta vez, vestia uma camisa social discreta e uma calça jeans mais nova, mas mantinha as mesmas botas de sempre. A pasta de couro continuava sob o braço. Paulo o recebeu pessoalmente na porta, com um aperto de mão caloroso. Bom dia, senhor Sebastião. Tudo pronto. O contrato está na sala de reuniões. Sebastião olhou ao redor. A imobiliária estava movimentada. Alguns corretores atendiam clientes, outros digitavam em seus computadores. Diego não estava à vista. Paulo conduziu Sebastião até a sala de reuniões. Uma mesa ampla de vidro, cadeiras confortáveis, ar-condicionado ligado. Sobre a mesa, uma pilha organizada de documentos, canetas e um tablet aberto com os dados do imóvel. Café? Água? Ofereceu Paulo. Um café, por favor. Paulo saiu rapidamente e voltou com uma xícara de porcelana. Sebastião percebeu o detalhe, mas não comentou. Então, começou Paulo, sentando-se ao lado dele, aqui está o contrato de compra e venda. 450 metros quadrados de área construída, 1.200 metros de terreno. Valor total, R$4.580.000. Ontem o senhor transferiu o sinal de 10%. Restam R$4.122.000. Sebastião pegou o contrato, lendo cada cláusula com atenção. Paulo observava impressionado com a paciência e o cuidado daquele homem. Não era alguém deslumbrado com a compra. Era um investidor experiente, que sabia exatamente o que estava fazendo. A cláusula 7 fala sobre vícios ocultos, disse Sebastião, apontando para o documento. O prazo de garantia é de apenas 90 dias.
Isso é muito curto para uma propriedade desse valor. Paulo hesitou. Aquela cláusula estava no contrato padrão há anos e ninguém nunca tinha questionado. O senhor tem razão. Posso estender para 180 dias, se preferir. Prefiro 1 ano. Casas desse padrão podem apresentar problemas estruturais que só aparecem com o tempo. Paulo fez a anotação. Sem problemas. Vou ajustar. Sebastião continuou lendo. Apontou mais 3 cláusulas que precisavam de ajustes, todas relacionadas a garantias e responsabilidades. Paulo anotava tudo, cada vez mais impressionado. Aquele fazendeiro de aparência simples entendia mais de contratos imobiliários do que metade dos corretores da empresa. "O senhor já comprou muitos imóveis?" perguntou Paulo curioso. "Alguns. Tenho 3 casas alugadas no centro, um prédio comercial perto da rodoviária e 2 galpões na zona industrial. Fora as propriedades rurais." Paulo engoliu seco. Sebastião não era apenas rico, era um investidor sério, com portfólio diversificado. E nunca pensou em comprar através de uma imobiliária maior, uma rede nacional? Sebastião sorriu de leve. "Prefiro o contato direto, as empresas locais. Gosto de saber com quem estou fazendo negócio." Paulo assentiu, grato pela consideração. "Vou ser honesto, senhor Sebastião. Quando vi o Diego tratando o senhor daquela forma, fiquei envergonhado. Nós treinamos nossos corretores para atender todos os clientes com respeito, independentemente de aparência ou classe social." Sebastião acenou, sem rancor. "Ele é jovem, ainda vai aprender." Paulo terminou de ajustar as cláusulas do contrato e imprimiu a versão final. Sebastião leu tudo novamente, página por página, assinando cada uma com calma. Quando chegou na última folha, parou. "Senhor Paulo, posso fazer uma última pergunta antes de finalizar?" "Claro." "O Dr. Ricardo, vizinho da casa, ele costuma ser difícil com os moradores novos?" Paulo hesitou. Ele sabia que alguns moradores do Montserrat eram exigentes, conservadores. "Senhor Sebastião, vou ser franco. O residencial Montserrat tem moradores de perfil conservador. Eles prezam por um padrão específico, mas legalmente não há nada que impeça sua filha de morar lá." Sebastião sorriu, mas havia firmeza em seus olhos. "Minha filha é uma mulher trabalhadora, honesta, educada. Se alguém tiver problema com ela, o problema é da pessoa, não da minha filha." "Concordo plenamente." Sebastião assinou a última página do contrato. Paulo carimbou, reconheceu firma e guardou uma via na pasta. "Agora só falta o pagamento do restante. O senhor vai transferir hoje?" "Agora", respondeu Sebastião, abrindo a pasta e pegando o tablet. Paulo forneceu os dados bancários. Sebastião acessou a conta empresarial novamente. Dessa vez, Paulo conseguiu ver a tela. E o que viu o deixou boquiaberto. O saldo disponível na conta era de 73.415.000 reais. Paulo tentou disfarçar o choque, mas Sebastião percebeu e sorriu discretamente. "Trabalho há 40 anos, senhor Paulo. Comecei com 1 hectare de terra. Hoje tenho 3.000. Paulo estava sem palavras. Sebastião digitou o valor, 4.122.000 reais. Confirmou a transferência. Em segundos, a operação foi concluída. "Pronto", disse Sebastião. "Pode conferir." Paulo conferiu. O dinheiro tinha entrado. A venda estava finalizada. "Senhor Sebastião, foi um prazer fazer negócio com o senhor. A casa é sua. A documentação vai estar pronta em 5 dias úteis." Sebastião se levantou apertando a mão de Paulo. "Obrigado pela seriedade." Paulo entregou um envelope. "As chaves. O senhor já pode usar a casa se quiser. A documentação é só formalidade agora." Sebastião pegou o envelope, sentindo o peso das chaves na mão. Era mais que metal. Era o cumprimento de uma promessa. Era amor materializado. "Vou trazer minha filha hoje à tarde. Quero que ela conheça a casa." Paulo sorriu, emocionado. "Será uma honra." Sebastião saiu da imobiliária. O sol da manhã brilhava forte.
Ele entrou na picape, guardou o envelope com as chaves no painel e ligou o rádio. Em poucas horas, Helena saberia que tinha uma casa, e a promessa feita a Marta finalmente seria cumprida. No final da tarde, Sebastião estacionou a picape em frente à escola onde Helena trabalhava. Ele esperou encostado no capô, observando os alunos saindo, barulhentos e felizes. Alguns cumprimentavam Helena, que apareceu na porta carregando uma pilha de cadernos. Quando viu o pai, seu rosto se iluminou. Pai, que surpresa! Aconteceu alguma coisa? Nada de ruim. Entra na picape. Quero te mostrar uma coisa. Helena franziu a testa curiosa, mas obedeceu. Guardou os cadernos no banco de trás e colocou o cinto. Para onde estamos indo? Você vai ver. O caminho foi cheio de tentativas de Helena arrancar informações, mas Sebastião apenas sorria e desviava das perguntas. Quando chegaram ao portão do residencial Montserrat, Helena arregalou os olhos. Pai, o que estamos fazendo aqui? Sebastião apenas acenou para o segurança Marcelo, que já o conhecia e liberou a entrada imediatamente. A picape subiu a rua principal do condomínio. Helena olhava para as mansões com admiração e confusão. Pai, sério? O que... Sebastião parou em frente ao número 17. Desligou o motor e olhou para a filha. Helena, você se lembra da promessa que fiz para sua mãe? Os olhos de Helena começaram a marejar antes mesmo de ele terminar a frase. Pai, não. Sebastião pegou o envelope do painel e colocou na mão da filha. Feliz aniversário adiantado. Essa casa é sua. Helena abriu o envelope com as mãos tremendo. As chaves caíram em seu colo. Ela as pegou, olhou para a mansão, depois para o pai e desabou em lágrimas. Pai, isso é como você... Sua mãe sonhou com isso. E eu prometi. Vamos conhecer por dentro? Helena mal conseguia caminhar. Sebastião a segurou pelo braço, subindo os degraus juntos. Ele abriu a porta. Helena entrou devagar, tocando as paredes, os móveis, observando cada detalhe através das lágrimas. Mãe estaria tão feliz. Ela está, disse Sebastião abraçando a filha. Tenho certeza. Eles percorreram a casa juntos. A cada cômodo, Helena descobria algo novo e se emocionava mais. A suíte master, a piscina, a churrasqueira, o jardim, tudo parecia um sonho. Quando voltaram para a sala, a campainha tocou. Sebastião abriu a porta. Era o Dr. Ricardo, com expressão curiosa e levemente desconfiada. Boa tarde, disse Ricardo. Vi movimento aqui e vim dar as boas-vindas. Obrigado, sou Sebastião e essa é minha filha Helena. Ela é a dona da casa. Ricardo olhou para Helena, depois para Sebastião, processando a informação. Sua filha mora aqui sozinha? Com o marido. Ela é casada. Ricardo forçou um sorriso. Entendo. E vocês trabalham com o quê? Helena, ainda com os olhos vermelhos de tanto chorar, endireitou a postura. Sou professora de literatura. Professora, repetiu Ricardo com um tom difícil de decifrar. E seu marido? Engenheiro. Ricardo fez uma pausa, medindo as palavras. Bem-vinda ao condomínio. Aqui temos padrões bem específicos, regras de convivência, horários, manutenção. Espero que se adaptem. Sebastião deu um passo à frente, colocando-se entre a filha e Ricardo. Não disse nada. Apenas olhou nos olhos do vizinho com aquela firmeza tranquila que fazia qualquer um recuar. Ricardo entendeu a mensagem silenciosa. Enfim, qualquer dúvida, estou na casa ao lado. Boa tarde. Ele se retirou rapidamente. Quando a porta fechou, Helena suspirou. Acho que ele não gostou muito de mim. Sebastião segurou o rosto da filha com as duas mãos. Helena, essa casa é sua. Você a merece. Você estudou, trabalhou, venceu. Se alguém não gostar, o problema é dessa pessoa. Nunca de você. Helena abraçou o pai novamente. Obrigada, pai, por tudo. Naquele momento, Marcelo passou pela rua com o carrinho de golfe. Parou ao ver Sebastião na porta.
Senhor Sebastião! Ele desceu e se aproximou, visivelmente emocionado. Quero pedir desculpas de novo. Quando o senhor chegou aqui da primeira vez, eu fui grosseiro. Julguei errado. Sebastião apertou o ombro dele. Marcelo, está tudo bem. Agora minha filha vai morar aqui. Conto com você para cuidar dela. Marcelo olhou para Helena e sorriu. Pode deixar, senhor. Vou cuidar como se fosse minha própria filha. Depois que Marcelo se afastou, Helena e Sebastião se sentaram nos degraus da entrada, observando o pôr do sol tingir o céu de laranja e rosa. Pai, como você conseguiu comprar tudo isso? 40 anos de trabalho, filha. Sua mãe e eu economizamos, investimos, multiplicamos, mas nunca mudamos quem somos. Dinheiro não muda caráter. Helena apoiou a cabeça no ombro do pai. Vou fazer a mãe ter orgulho. Ela já tem, sempre teve. Diego chegou à unidade da imobiliária no centro da cidade. Era menor, mais modesta, com clientes de perfil diferente. Nada de mansões milionárias. Apartamentos de 2 quartos, casas em bairros simples, financiamentos longos. Ele sentou em sua nova mesa, olhando ao redor. Os outros corretores eram mais velhos, mais experientes, menos arrogantes. Um deles, um senhor de cabelos grisalhos chamado Álvaro, se aproximou com um café. Primeiro dia, né? Relaxa. Aqui é diferente, mas é bom. Diego aceitou o café, agradecendo. Você trabalha aqui há quanto tempo? 22 anos. Já vi corretor de todo tipo passar por aqui. E você já perdeu alguma grande venda? Álvaro sorriu, mas havia sabedoria no sorriso. Todo corretor perde, faz parte, mas a pior perda não é a venda. É perder a chance de aprender algo importante. Diego abaixou a cabeça. Aquelas palavras ecoaram fundo. Naquela tarde, entrou uma senhora idosa, roupa simples, bolsa surrada. Ela olhava os anúncios na parede com atenção. Diego se levantou, ajeitou a gravata e caminhou até ela. Boa tarde, senhora. Posso ajudar? Estou procurando um apartamento pequeno para meu neto. Ele vai começar a faculdade. Diego puxou uma cadeira para ela se sentar, pegou água, abriu o sistema com calma. Vamos ver as opções juntos. Qual o orçamento que a senhora tem em mente? Ele não julgou a roupa. Não mediu pela aparência. Não fez suposições. Apenas tratou a senhora com o respeito que todo cliente merece. Álvaro observou tudo de longe e assentiu, satisfeito. O menino estava aprendendo. Enquanto isso, no residencial Montserrat, Helena regava as flores do jardim. Seu marido lavava o carro na garagem. A casa já tinha vida, risos, pertences pessoais em cada canto. Dr. Ricardo passou pela calçada, caminhando com o cachorro. Acenou brevemente. Helena retribuiu o aceno. Não havia amizade, mas havia respeito mútuo, e isso bastava. Marcelo parou o carrinho de golfe em frente à casa. Dona Helena, chegou uma encomenda para a senhora. Obrigada, Marcelo. Ele entregou a caixa e sorriu. A senhora está se adaptando bem? Muito bem. As pessoas aqui têm sido interessantes. Marcelo riu. Dona Helena, posso falar uma coisa? O dia que seu pai chegou aqui, de picape velha e bota suja, eu julguei ele. Achei que era alguém perdido, no lugar errado. Mas ele me ensinou que lugar certo não tem a ver com roupa ou carro. Tem a ver com caráter. Helena sorriu, emocionada. Meu pai tem esse dom de ensinar sem falar muito. Pois é. E a senhora também. Desde que chegou, trata todo mundo bem. Segurança, jardineiro, faxineiro. Tem gente aqui que mora há 10 anos e nunca cumprimentou ninguém. Aprendi com os melhores. Marcelo voltou para o carrinho, acenando. Helena entrou em casa carregando a encomenda. Olhou ao redor para aquela sala enorme, para os quadros na parede, para a vida que estava construindo, e sussurrou baixinho. Obrigada, mãe. Obrigada, pai. Longe dali na fazenda, Sebastião caminhava pela plantação. O sol se punha no horizonte, pintando o céu de tons dourados. Ele parou no meio da lavoura, respirou fundo e olhou para o céu. Não precisava de palavras.
Marta sabia. Onde quer que estivesse, ela sabia que a promessa tinha sido cumprida, que a filha estava feliz, que o sacrifício tinha valido a pena. Sebastião colocou o chapéu de palha na cabeça, guardou as mãos nos bolsos e voltou para casa. As botas sujas marcavam o chão de terra. A camisa desbotada balançava com o vento. A picape velha esperava na garagem. E ele não mudaria nada disso, porque aprendeu ao longo de 40 anos que o valor de um homem não está no que ele veste ou no que ele dirige. Está no que ele constrói, nas promessas que cumpre, no respeito que conquista, no amor que deixa como legado. Diego nunca mais viu Sebastião, mas nunca mais esqueceu dele. Todas as manhãs, ao entrar na imobiliária, ele olhava para o espelho e se lembrava: não julgue pela aparência. Helena viveu feliz naquela casa, criou seus filhos ali, manteve os valores que os pais ensinaram, e toda vez que olhava para as chaves penduradas na entrada, se lembrava da promessa que uma mãe fez e um pai cumpriu. Paulo continuou gerente da Imperium Imóveis. E toda vez que um novo corretor começava, ele contava a história de Sebastião. A história do fazendeiro humilde que pagou uma mansão à vista e ensinou uma lição que nenhum manual de vendas poderia ensinar. A justiça tinha sido feita, não com vingança, não com arrogância, mas com exemplo. E no fim era isso que ficava. Não o dinheiro, não a casa, mas a lição. Às vezes, a vida coloca a gente em situações que doem, não para nos punir, mas para nos ensinar a enxergar o valor real das pessoas. Sebastião foi humilhado pelas roupas, pelo chapéu, pelas botas sujas. Mas o que ele carregava era algo que dinheiro nenhum compra: caráter. A lição é simples. Nunca julgue quem você não conhece, porque o que parece pequeno pode ser muito maior do que você imagina. Escreve aqui nos comentários o que você aprendeu com essa história e se já viveu algo parecido. E se essa mensagem tocou o seu coração, deixa o seu joinha para fortalecer o canal e espalhar essa reflexão para mais gente.